Voltamos com impressões. Hoje entrevistando o juiz da propaganda eleitoral de mídia de João Pessoa, José Ferreira Ramos Júnior. E a partir desse bloco nós vamos conversar sobre o horário eleitoral gratuito. Também teve mudanças significativas esse ano, né, doutor Júnior? Sim, bem significativas, né? Principalmente, eu vou citar duas que eu acho que são as mais marcantes. O primeiro foi a redução do tempo, né? O tempo de propaganda diminuiu para 35 dias. E o tempo dos programas, dos guias, vamos chamar de guia eleitoral, né, dos guias eleitorais, que será apenas de 10 minutos. No rádio, pela manhã às 7 e ao meio-dia, um programa de 10 minutos. E na TV às 13 e às 20h30. Então, apenas 10 minutos. E nesse tempo, apenas os candidatos a prefeito farão a propaganda eleitoral. Não haverá a participação dos candidatos a vereador. E será de segunda a sábado. Os prefeitos apareceram 3 vezes por semana, agora vão aparecer todos os dias, né, de segunda a sábado. Então, mas apenas 10 minutos, dividido o tempo de acordo com a representatividade dos partidos. No caso dos vereadores, a propaganda deles será através de inserções, e dos prefeitos também terão inserções, os candidatos a prefeito e prefeita. As inserções diárias, que será no período de 5 da manhã até a meia-noite, dividido. Né? Cada partido faz o seu plano de mídia e o vereador terá inserções de 30 segundos, onde ele fará a sua propaganda. Então, a primeira grande mudança foi essa. Essas inserções elas ficam diluídas nos intervalos comerciais durante a programação. Durante a programação. Uhum. Essa é a primeira grande mudança. Né? Guia dos prefeitos, desculpe interromper, mas no guia dos prefeitos agora também fica proibida a presença do apresentador, quer dizer, é o próprio candidato que vai ter que se expor e conduzir o programa. É essa a segunda grande mudança que eu ia falar para você, exatamente. A segunda grande mudança é essa, é que o próprio candidato agora é o apresentador do seu programa. Não pode haver a contratação de atores, de cantores, de apresentadores famosos ou não. O próprio candidato é quem vai olhar para a câmera e vai falar com o eleitor. Eu achei isso bom também, daí é a minha opinião pessoal. Eu achei isso muito interessante, muito embora muita gente vá deixar de ganhar dinheiro, vai atrapalhar um pouco a vida do pessoal. Mas a ideia é justamente essa. Mas a ideia é essa, é você dar o equilíbrio, por exemplo, porque um candidato que não tem muitos recursos, ele não pode contratar uma Cláudia para ser apresentadora do programa dele. Tá entendendo? Por exemplo. Então ele vai ficar na desvantagem. Então, isso equilibrou, né? E vai fazer com que o candidato também, que eu acho que é o mais importante ainda, né? Além do equilíbrio financeiro, ele vai falar, como eu estou falando aqui, olhando para a Câmara, olhando para quem está do outro lado. Porque a Câmara é o eleitor. O olho, a tela, a lente da Câmara é o eleitor que está do outro lado. Então você vai falar olhando para ele. E o eleitor vai estar olhando no olho do candidato. Ou seja, vai ser uma interação muito maior. Vai haver uma empatia maior. Ou não, depende, né? Desempenho do candidato. Se você se... Porque o melhor mentiroso, ele termina se entregando uma hora. E o eleitor vai estar ligado, porque quem vai estar falando é ele. Ele não vai estar sendo monitorado. Ele não vai estar sendo, como é que diz, dirigido como se fosse um mamulengo. Não, ele é ele que está falando. Isso é muito importante, isso eu acho fantástico. Essa participação direta do eleitor olhando no olho do candidato. Agora, ele pode, por exemplo, fazer externas, né, sair à rua e fazer ele mesmo apresentando, porque se botar o apresentador, essa praça aqui está abandonada, ou isso aqui... O próprio candidato pode fazer isso, eu acho até mais interessante. Porque tem muito mais legitimidade. Ele que está mostrando, ele que está ali. Imagens externas ao estúdio são permitidas. Externas e estúdio. Não pode o chroma key, né? Aquela tela que simula como se estivesse na rua. Porque na lei, né, na resolução, está vedada a utilização de efeitos especiais, a utilização de trucagens, de montagens. Né? O que pode haver jingles, música, isso aí pode ser. O nome do candidato, por exemplo, o candidato a vereador pode estar ao fundo, um candidato a prefeito dele. E outra coisa interessante, Cláudia, que tem e que é bom que se esclareça. Do tempo que o candidato tem, ele pode usar 25% para que os seus apoiadores
compareçam ao programa. Então, por exemplo, você é candidato a prefeito e tem 4 minutos ou 3 minutos, o tempo que você tiver. Sim. 25% desse, se for 4 minutos, é 1 minuto. Vamos dar o exemplo de 4 minutos, que é 1 minuto. Você tem 1 minuto que você pode fazer o programa com o seu apoiador. Que pode ser um governador, pode ser um senador, que pode ser um deputado federal, um deputado estadual, uma liderança importante, que tenha, né? Um empresário que tenha poder, né, de convencimento, que seja pessoa influente. Então você pode usar parte desse tempo, 25% do tempo, o vereador também pode, nas suas exceções, para que essa pessoa vá. E aí você pode fazer, como nós estamos fazendo aqui, um bate-papo, uma conversa, esse tipo desde que seja tudo conduzido pelo candidato. Entendeu? Então eu acho isso também interessante, vai ser dinâmico. O programa eleitoral, não tenho dúvida que vai ser mais interessante do que era. Porque para o eleitor, ele vai estar olhando para a pessoa. E se fulano ou Beltrano está apoiando ele, a pessoa vai saber que tem a ligação, a Sim. Conexão. Então eu acho também isso outra coisa boa e importante nesse processo. Vamos falar um pouquinho sobre os debates, porque são muitos os que serão promovidos durante essa campanha, estão sendo promovidos durante essa campanha, e também mudou a questão da regra, principalmente no que diz respeito à participação dos chamados partidos nanicos. Essa é a decisão da semana passada, do STF, em cima da hora, né? Faltando um dia para começar a propaganda eleitoral, e foi uma decisão polêmica, porque diz respeito à mudança da lei. A lei é clara quando diz que, e a resolução fala isso também, que para que haja a participação no debate, o candidato do partido ou da coligação que não tenha mais de 9 representantes no Congresso, ele não, se 1/3 dos candidatos não concordarem, ele não participa do debate, não participaria do debate. Isso foram ajuizadas 5 ADINs por alguns partidos políticos, e essas ADINs foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Foi polêmico o julgamento, não foi muito assim, não foi pacífico, teve 3 votos contra, e tinham 4, aí depois um aderiu, o ministro Toffoli mudou o seu voto. Enfim, o que é que o Supremo decidiu? É que, e veja só, Cláudia, tudo isso por causa de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, porque nesses 3 estados, são estados grandes, né? Aí eles levam em conta, tanto que o ministro Teori Zavascki fez uma crítica. Olha, nós estamos mudando a lei para atender 3 situações, nós não podemos fazer isso e tal. Mas a maioria decidiu, e o Supremo decidiu, é lei, não adianta. Então, ficou decidido agora que foi dado todo esse poder que era dos partidos, o poder de veto que os candidatos e coligações tinham de dizer 1/3, por exemplo, João Pessoa tem 4. Se 3 dissesse que um candidato que não tem, acho que nós só temos um candidato aqui que não teria esse direito, se os 3 candidatos iam dizer, não, nós não queremos que participe. A emissora podia querer, ele podia estar em primeiro lugar na pesquisa e não participaria. Era o caso de Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, que não estão em primeiro lugar, mas estão ali, né, brigando pelos primeiros lugares. Então, o Supremo levou em conta isso e decidiu agora que a emissora de TV é quem decide. Se a emissora achar interessante de convidar o candidato, mesmo sem ter a representatividade, os partidos não poderão exercer o poder de veto que existia e que está lá no texto legal. Vamos falar sobre prazo e penalidades, né? Os prazos durante o microperíodo eleitoral, eles correm mais rápido, é preciso ter mais pressa, tanto para ajuizar as representações, as ações, quanto também nos julgamentos, né? Já faz uma semana que nós estamos de plantão 24 horas, né? Todos os dias também. Todos os dias, toda hora, eu estou aqui sempre de sobreaviso, né? Então, não tem. Por quê? Porque requer realmente um julgamento rápido. Vai ao um guia eleitoral agora e vem a reclamação. Eu tenho que julgar logo, porque senão perde o sentido. Então, vai ser uma loucura, né? Vai ser realmente um corre-corre muito grande. Sempre é assim e será sempre assim. Então, realmente, o prazo é curto. As sanções, se um partido é pedido um direito de resposta por alguma acusação mentirosa, falsa, tal, que eu recomendo demais, não façam isso, porque aí 2 e 2 é igual a 4, aí é diferente. Então, certamente será dado direito de resposta, que será no programa imediatamente seguinte. Você vai perder o tempo do seu partido. Quer dizer, no seu tempo, você perdeu tempo para falar uma coisa que não é verdade, você sabe que não é verdade. No primeiro momento, no próximo programa, você vai perder seu tempo. Então,
não vejo onde é que tem vantagem isso. Não vejo vantagem nenhuma, mas, bom, cada um faz o que quer, todos são adultos. Então, realmente, tem o direito de resposta. Tem também, pode até culminar com a retirada do ar do programa do candidato, dependendo da gravidade, né, da gravidade do que foi dito, da acusação que foi feita. Pode culminar, inclusive, com a retirada do ar. Então, essas são as sanções e os prazos. Vamos procurar correr, trabalhar de madrugada, se for preciso, para que realmente seja dada a resposta. É nisso que a justiça tem que ser eficaz, porque se a justiça for lenta nessa hora, aí perde o sentido. Para a gente concluir, doutor Júnior, nós já estamos chegando ao finalzinho do Impressões de hoje, a questão das multas que podem ser aplicadas, por exemplo, em caso de divulgação de alguma pesquisa com irregularidade. Aí são multas pesadas. Multas pesadas, né? Eu vou dar a média, porque depende de Sim, caso. Em torno caso a de caso. 30 mil reais. Você pode ter que pagar uma multa de 30 mil reais. Então, não adianta divulgar, até porque é desmascarado. Eu não consigo entender, Cláudio, como é que as pessoas fazem isso. Eu não sei, é uma coisa como se fosse... Não pensa. A pesquisa é um instrumento científico e é mensurável. É mensurável, não adianta. Se você divulga o que não existe, vai ser desmentido e você ainda vai pagar uma multa caríssima. E se você for, por exemplo, de um blog, de um site, você pode ter retirado do ar por 24 horas, 48 horas. Então, eu não vejo por que fazer isso. Mas se fizerem, saibam que a multa é pesada e que o rigor será grande, porque pesquisa realmente, para ser divulgada, primeiro ela tem que ser registrada na Justiça Eleitoral, feito o registro, é que pode haver em seguida os métodos que vai ser feita a pesquisa e tal, e logo depois é que pode haver a divulgação. Essa pesquisa pode ser divulgada, pode ser replicada, aí sim. A pesquisa que saiu de um instituto qualquer, você pode depois botar no Twitter, botar mas é uma pesquisa que foi registrada. Você não pode criar uma pesquisa, fazer enquetes, por exemplo. Tudo isso não é permitido e as multas são pesadas. Muito bem, doutor Júnior, muito obrigada pela sua participação, muitos esclarecimentos aqui para o Impressões. Eu agradeço mais uma vez de estar aqui participando do Canal do Povo, da TV Assembleia, e estar com você, uma entrevistadora do seu quilate, realmente só nos engrandece e faz com que a gente sinta honra de participar de programas desse estilo, desse naipe. A honra é toda nossa. Bom, o Impressões de hoje vai ficando por aqui, agradecendo muito pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!